Olá, bora falar de um assunto delicado? O gerente do seu banco, ele quer que o seu dinheiro renda ou que o banco dele ganhe mais dinheiro? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas armadilhas que os bancos às vezes nos apresentam e descobrir o que realmente vale a pena. Pois é, essa pergunta aí no slide é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Entender se o gerente está jogando no seu time ou no time do banco é o primeiro passo para proteger seu patrimônio. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental e que muda todo o jogo. O gerente do banco, na grande maioria das vezes, não é um consultor financeiro. O papel dele é outro. E aqui fica claro o conflito de interesses. De um lado, o gerente, que é um funcionário do banco com metas de vendas para bater. Do outro, um consultor financeiro, que em tese ganha mais se o cliente ganhar mais. Como disse o analista Leandro Martins, o gerente joga para o time do banco. Não é pessoal, é o sistema. Mas essa confusão pode custar muito, muito caro. E para não deixar dúvida, saca só esse relato do Gustavo Brandino, que trabalhou mais de 10 anos em banco. É isso aí, todo dia tem meta. Isso significa que aquela recomendação especial que ele te passa pode ser só o produto que ele precisa vender até o fim do dia. Não tem a ver com o seu perfil, mas com a meta dele. E agora, vamos para a primeira armadilha, uma das mais clássicas e, claro, mais lucrativas. Para o banco. O famoso título de capitalização, que muitas vezes é vendido como se fosse um jeito super inteligente de guardar dinheiro. Mas, afinal, o que é isso? Pensa assim, é uma mistura de poupança obrigatória com um bilhete de loteria. A palavra-chave aqui é: isso não é um investimento. De jeito nenhum. A principal função dele não é fazer o dinheiro render. E a prova está aqui, nesse gráfico. Olha para onde vai o dinheiro. De cada centavo que entra, uma fatia gigante vai direto para o bolso do banco, em taxas. Outra parte vai para bancar os sorteios. E só um tiquinho, essa parte minúscula, é o que de fato vai render alguma coisa. E quando eu digo render, é um rendimento que quase sempre perde feio para a inflação. Então, resumindo a ópera, a rentabilidade é pífia. O dinheiro fica preso por um tempão. Se precisar resgatar antes da hora, vixe, a multa come uma boa parte do que foi guardado. E a chance de ganhar o tal sorteio? Mínima. É um produto perfeito para o banco bater metas, mas péssimo para quem quer construir patrimônio. Ok, superamos a capitalização. Mas a segunda armadilha é mais sorrateira, mais sutil, mas pode ser igualmente destrutiva. A gente está falando das taxas escondidas, aquelas que comem o nosso rendimento aos poucos, sem a gente nem perceber. E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha essa história da investidora Carol Dias. No início da jornada dela, ela pegou seu primeiro R$ 1 milhão e, seguindo a dica do gerente, colocou tudo em um único plano de previdência privada. O resultado foi um desastre financeiro. Mas por que era um plano tão ruim? A mecânica é quase uma máquina de destruir dinheiro. Pensa só, muitas dessas previdências têm a tal da taxa de carregamento, ou seja, antes mesmo de o dinheiro começar a render, o banco já tira um pedaço. Já começa perdendo? E some a isso uma taxa de administração anual bem salgada. Pronto, a rentabilidade vai lá para baixo. Ah, e não pense que o problema é só com a previdência, tá? A mesmíssima lógica vale para muitos fundos de investimento que o gerente adora oferecer. O veneno, quase sempre, está escondido nas taxas. E olha o impacto disso no longo prazo. Uma diferença que parece boba, tipo 1,5% ao ano, depois de uma década, vira um rombo gigantesco no patrimônio final. E adivinha? O gerente dificilmente vai sugerir a troca para um fundo mais barato, porque isso significa menos receita para o banco, né? E aí a gente chega na terceira armadilha, a mania de oferecer produtos super complexos, cheios de nomes difíceis, em vez de opções simples que funcionam muito bem. Por que será? Porque o complexo geralmente é mais lucrativo para o banco. Essa frase aqui é real, foi ouvida por um cliente dentro de uma agência, é de cair o queixo. O gerente dizendo que o Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil, é muito perigoso. Isso só pode significar duas coisas: ou um desconhecimento absurdo, ou uma tentativa clara de empurrar outro produto que dá mais comissão. E por que essa má vontade com produtos excelentes? A resposta, de novo, é o lucro. Tesouro Direto, LCIs, LCAs são transparentes, têm custo baixo e, por isso, geram pouca ou nenhuma receita para o banco. É claro que eles não vão ficar na vitrine principal. Certo, já entendemos o problema e ele é grande. Mas a boa notícia é que dá para fugir disso.
Ninguém precisa ser refém dessa situação. A gente pode e deve tomar as rédeas da nossa vida financeira. Então, anota aí, são 4 passos para se blindar. Primeiro, questione, mas questione tudo. Quanto custa? Qual risco? Tem outra opção? Segundo, pesquise e compare. Não aceite a primeira oferta. Veja o que outras corretoras oferecem. Terceiro, leia os detalhes. Peça a lâmina do investimento, que é tipo a bula do produto. E quarto, diversifique. Lembra do erro da Carol Dias? Foi colocar todos os ovos na mesma cesta. E agora, uma dica de ouro que veio da história da própria Carol Dias. Se a sua previdência privada é ruim, com taxas altas, não precisa sacar e pagar um monte de imposto. Existe a portabilidade. Você pode transferir todo o dinheiro para um fundo melhor, em outra instituição, de graça. É um direito seu. Os bancos não fazem propaganda disso, mas é lei. E para fechar, fica essa reflexão. Entender que o gerente tem metas e que a relação é comercial não é sobre criar um vilão. É sobre assumir a responsabilidade pelo nosso próprio dinheiro. Porque depois de saber de tudo isso, a forma como a gente enxerga o gerente do banco, com certeza muda, na verdade?